Salve, nação rubro-negra, loucos pelo Tret 03 na área, aqui com uma das maiores personalidades da torcida atleticana, Júlio César Sobota, o Julião da Caveira. Então, com a gente. Julião, como que começou a tua paixão pelo Atlético Paranaense? Pois olha, irmão, eu vou te falar que eu não tenho um histórico de ser atleticano de berço. Meu pai era ferroviário, né? Quando pequeno eu acompanhei bastante jogos do Colorado na época e eu também frequentei os jogos do Curitiba, que tinha um primo que me levava bastante, porque eu tinha 7, 8 anos, então naquele tempo a gente não tinha essa liberdade de sair sozinho para frequentar o estádio, né? E a partir de 1979, começo de 80, eu vim morar aqui na Petit Carneiro, nos fundos da Baixada, então era o meu caminho para eu ir para a escola. Então eu passava, né, dentro da Baixada, assistia um treino, ia para a escola, voltava, assistia outro treino e daí comecei a partir de 80, comecei a frequentar os treinos do Atlético e a partir de 82 tinha carteirinha da federação, né? Era sócio, sócio eu não digo, mas eu era inscrito na federação. Então eu tinha carteirinha, não pagava, aí comecei a frequentar os jogos do Atlético. Então o meu histórico de torcedor rubro-negro mesmo é a partir de 80. Bom, você passou 32 anos na torcida dos fanáticos, né, Julião? Sendo 15 como presidente. O que te motivou a entrar na torcida ainda lá na infância, na adolescência, né? Pois olha, é que os tempos eram diferentes, né? Mas a magia da torcida do Atlético, todo mundo sabe, e essa magia é reconhecida a nível internacional, não só no Brasil, né? Porque todos sabem que a torcida do Atlético já foi, pelo menos, uma das mais vibrantes torcidas organizadas do Brasil. Então, como toda criança, a gente, né, vai para o estádio, claro, assiste o futebol, mas a gente fica mais ligado na festa da torcida. E foi isso que me encantou também com a torcida atleticana. E desde então, era a minha vida praticamente foi dedicada à torcida dos fanáticos. Bom, Julião, você tem centenas de viagens pelo Brasil inteiro, pela América do Sul, né? Quais foram as melhores viagens ou quais situações mais engraçadas, inusitadas, ou aquele perrengue assim que você não esquece aí, se puder contar algumas pra gente? Irmão, na minha época que eu viajava, o perrengue era constante, era direto, não tinha essa mordomia que a gente tem hoje de poder mandar um integrante da torcida ou, né, um responsável com uma faixa de avião. A gente atravessou o Brasil inteiro, aí deu ônibus, entendeu? A gente passou muitas dificuldades, mas tudo em prol do Atlético. A gente fez bastante amizade no Brasil inteiro. Naquela época ainda se tinha, né, amizades verdadeiras no vínculo de torcida, mas é que é o seguinte, hoje toda essa dificuldade que a gente vê, principalmente relacionada à violência, entendeu? É que está deixando a desejar, é por isso que o movimento de torcida está tão queimado. E na época que eu viajava era diferente, entendeu? Então você atravessava o Brasil, tinha alguém para te receber, ou melhor, não tinha tantas pessoas querendo te matar, entendeu? E hoje essa rivalidade é muita idiotice, é muita estupidez na cabeça de algumas pessoas que frequentam o movimento de torcida e esquecem total o lado esportivo, né? O lado que você faz parte de uma torcida para representar o seu clube, que a tua torcida seja reconhecida por você ser frequentador, por você ter a moral de sempre estar do lado do clube. E hoje em dia, o que a gente vê no Brasilzão é que não está sendo nessa linha. Tem alguma história engraçada, inusitada que aconteceu nesses tempos todos aí, João? Puta, irmão, bastante situação triste e também feliz, né? Que eram momentos diferentes. O tal do futebol moderno hoje, ele não proporciona tanta situação assim. Mas eu estive em Alagoinhas, eu e um outro colega, a gente foi, né, representar a torcida, Atlético e Catuense em 95, entendeu? Então foi muito legal porque a gente estava em dois e a gente cantou muito, gritou o jogo inteiro e depois que acabou aquele jogo, o juiz da partida, ele teve a moral de ir lá na arquibancada, ele veio e falou, eu vim parabenizar vocês dois. Ele falou, eu nunca tinha visto duas pessoas fazer tanto barulho e parabéns, porque vocês são muito chato, entendeu? Então daí nessa oportunidade a gente pegou uma carona com o Atlético, lá de Alagoinhas até Salvador e a gente, né, fez uma camaradagem gigante com o elenco atleticano por respeito, né, cara? Porque, você sai daqui, andar 3 dias de ônibus para chegar lá, entendeu? Aconteceu várias situações da gente fazer o mesmo trajeto, atravessar o Brasil e, de repente, a gente não precisava de ingresso, a gente não ganhava nada, não tinha essas mordomias. Mas, pelo menos pro cara perguntar, e daí fizeram boa viagem, vocês estão legal, entendeu? Muitas vezes aconteceu isso. E poucas
dos caras ter a moral de tirar o chapéu e falar assim, pô, legal, pelo menos vocês terem vindo aqui, dar um abraço, né, de representar a torcida e dar um abraço no Atlético aí, já tá valendo. Mas hoje em dia a gente tem visto que tá bem diferente, né? Bom, já que estamos falando das suas histórias, é impossível não falar daquele Atletiba de 1990 que você entrou com um porquinho lá no gramado do Couto Pereira para provocar a torcida rival, né? Como que foi esse dia? Como que você acabou entrando com esse porco, né? E como que foi a reação depois da torcida Coxa Branca, né? Porque hoje em dia a gente poderia saber por redes sociais, né? Mas na época não tinha isso daí, né? E hoje em dia, se você fizer qualquer brincadeira dessa aí, né, a Sociedade Protetora dos Animais vai ter processar e, né? Mas naquela situação, eu era o responsável por soltar os fogos na entrada do time. E um diretor do Atlético me chamou e falou, Júlio, a gente tá com uma surpresa para a torcida do Curitiba, assim, só que não tem ninguém para entrar com essa... Né? Eu falei, não, deixa comigo, eu vou fazer essa frente aí e a gente vai homenagear a torcida rival, né? E daí, a hora que ele me mostrou aquele porquinho, ele me olhou assim, desanimado. Falei, não, hoje nós vamos agitar esse lugar aqui. E daí eu emprestei um talabarte lá do menino da bateria, amarrei nele como se fosse passear com um cachorro, né? Cara, foi uma das cenas mais maravilhosas que eu vi na minha vida num estádio de futebol, foi aquilo. Porque a torcida do Atlético ficou mas muito eufórica, muito feliz. E a outra metade do estádio, cara, se olhava para os caras, dava para ver a veia do pescoço, os caras brabo, pensa um povo indignado, cara. Aí até o comandante da polícia, né, veio me cobrar que eu não podia estar fazendo aquilo lá. E ele falou para mim, se você não soltar esse porco, eu vou soltar os cachorros. Eu falei, então, o senhor vai lá, solta os cachorros. E o cara foi lá e soltou os cachorros mesmo. Mas não aconteceu nada, não deu briga. Naquele tempo era muito menos, né, a situação de violência no estádio. Foi uma brincadeira sadia, todo mundo sabia que aquela situação, né, não queria denegrir de maneira nenhuma a imagem da torcida do Curitiba, mas simplesmente fazer uma homenagem com o símbolo, né, que a gente achava que era o símbolo deles na época e que continua sendo até hoje. Juliano, você teve alguns problemas também com Petralha, né, nessa caminhada aí, por exemplo, 2004, que vocês acabaram não entrando no estádio num jogo contra o Figueirense, né, por causa que o preço do ingresso aumentou. Em 2005 também a bateria num jogo da Libertadores foi com o Cerro Porteño, né? Vocês jogaram lá da superior para inferior para poder entrar no estádio, né? Mas como que vocês resolviam esses problemas, né? Não parecia ser tão intenso como é hoje, né? No diálogo, a gente resolvia conversando. Por quê? O presidente do Atlético é o seguinte, de maneira nenhuma, tudo que ele construiu, né, para o Atlético será pagado. Só que o que ele construiu com as duas mãos, né, ele está desmanchando com os pés também. Queira ou não, ninguém que sobressaia o nome dele, né, no Atlético vai ter futuro, entendeu? Então o que ele acha? Ele acha que a torcida é concorrente do clube. E a gente não vê assim, entendeu? Ele acha que porque a gente tem o nosso material, a gente tira a receita do clube. E essa foi a grande bronca dele com a gente durante todo esse tempo. Só que é o seguinte, ele via, né, como concorrente, mas na hora de defender lá na CBF, era a torcida que precisava. Na hora da bronca do expoente ali, que precisava, que o Atlético, né, precisava do terreno ali, foi para a torcida que ele recorreu. Então, nas eleições, é para a torcida que ele recorre, entendeu? Então, a gente, por mais que a gente não se desse, né, bem, a gente fazia tudo o melhor possível para o Atlético. Ele faz da maneira dele, a gente fazia da nossa, mas sempre no diálogo, entendeu? Por isso a gente respeita toda a história, toda a trajetória dele no Atlético, mas a gente sabe também que deixa a desejar no lado paixão. Ele se diz torcedor, mas a gente considera ele como um empresário da bola. Ele não age como um torcedor, entendeu? Assim como outros presidentes que o Atlético teve. Ele é um empresário do futebol. E o que você acha que deveria ser feito atualmente para acabar com essa situação chata, né, Julião? A gente estava conversando antes até. Perdeu-se um pouco o tesão de ir para a Baixada, né, por causa de tudo isso, né? Ô, irmão, eu vou te falar aqui, faz muito tempo já que eu não entro na Baixada. Esse ano, 2016, eu não entrei. Eu assisti 2 jogos no ano passado. Tudo que está relacionado ao Atlético hoje está muito triste. O estádio, o nosso estádio cinza, entendeu? É bonito ter um estádio que abre e fecha o teto, um estádio
estádio que tem gramado de plástico, mas a mordomia que o nosso elenco tem, vamos falar de Atlético, né? O futebol brasileiro está assim hoje, mas a mordomia que o Atlético dá para os seus funcionários, para os seus atletas, teria que ser mais cobrado, porque quando a torcida cobra né, do jogador, da diretoria, daí a torcida só tem vândalo, só tem vagabundo, só tem bandido. Mas na hora que a torcida proporciona festa, igual a gente cansou de fazer, e não só dentro da Baixada, como né, nos estádios de Curitiba, do estado, no Brasilzão mesmo. Então aí todo mundo reconhecia, nossa, a ajuda da torcida foi fundamental, e o time ganhou, foi campeão por causa disso, daquilo. E ele não vê assim, muita gente não vê assim, mas nós sabemos que a torcida do Atlético tem um potencial gigante, só que hoje não está sendo usado, eu não sei porquê, se por falta de diálogo, se por falta de compromisso, ou simplesmente porque o homem prometeu algumas coisas e chegou na hora, ele puxou o tapete, mais uma vez. Julião, depois desses 15 anos na torcida, o que você acha que fez de melhor para a torcida e o que você acha que faltou fazer também? Olha, como a gente estava conversando, o meu alicerce enquanto presidente ali era a arquibancada e a família, entendeu? Eu queria saber da família reunida, e isso era o que mais agradava o sócio da torcida, na época, era justamente esse ambiente familiar. E claro, a gente sabe, né, eu fiquei nos meus 32 anos, 15 como presidente, eu sei que deixei a desejar em algumas situações, principalmente na escolha das pessoas que me ajudaram por muito tempo. Entendeu? Porque muitas coisas que aconteceram relacionadas à torcida foi relacionada às pessoas que né, estavam ligadas diretamente, ou à diretoria ou ao nosso convívio ali, o pessoal que ajudava mais. Então, claro, com certeza deixei a desejar, reconheço algumas falhas, mas eu acho que nessa minha passagem por ali a gente ajudou bastante, viu o Atlético ser campeão brasileiro, a gente fez inúmeras festas, independente do resultado do jogo, entendeu? Como eu te falei, essa mordomia que é dada para o jogador do Atlético, a gente cobrava sim, mas em algumas situações a gente cobrava de maneira errada durante o jogo, que eu acho errado, eu acho que tem que ter reivindicação, tem que cobrar sim, mas ou é depois que acaba o jogo, é no intervalo, entendeu? Ou é uma reunião, como a gente cansou de fazer, reuniões no CT, reuniões com a diretoria do Atlético, no próprio clube. Então, para tudo existe o diálogo. Agora, quando você não dá o braço a torcer e não reconhece seus erros, daí fica difícil, né, o propósito ser perfeito, porque simplesmente você não vai reconhecer o teu erro, vai ficar naquela birra, entendeu? Que é o que a gente costuma dizer que o presidente do Atlético faz. Pro presidente do Atlético existem duas opiniões, a dele e a de quem está errado. Entendeu? Então, daí, às vezes, você não chega a lugar nenhum pensando dessa maneira. Julião, você também ficou 4 anos na Câmara de Vereadores, né? Você foi eleito em 2008. O que você acha que fez melhor lá na Câmara, né? E por que você acabou desistindo da política depois? Irmão, eu vou te falar. Eu achei que o meu trabalho lá foi show de bola. Poderia ter feito mais, com certeza, mas é que eu era sozinho, meu partido era sozinho. Então, para você chegar lá, num partido que era considerado pequeno, sozinho, então é difícil você fazer alguma coisa. E eu, como relacionado, né, no meu trabalho praticamente era mais relacionado ao futebol, os projetos que eu levei para a Câmara, em várias situações, né, vinculados ao futebol, a gente conversava em reuniões lá, né, o vereador, não, isso aqui não pode, a gente não vai mexer com Rede Globo, não, a gente não vai mexer com a federação, pô, o cara lá é legal, isso aqui, vamos deixar quieto. Então eu vi que tem muita coisa lá que não funciona, entendeu? A Câmara, em geral, mesmo não é, sabe, se tivesse um departamento lá, um setor na prefeitura que fizesse o que todo mundo faz ali na Câmara faz, eu acho que o município ia economizar muito mais. Então eu não tenho vários colegas, né, amigos, é difícil, mas fiz bastante amizade dentro da Câmara com os funcionários, né, os vereadores, alguns colegas, mas é uma situação que para mim não serve mais, não quero não pensar mais em política. Vi muita coisa lá, sabe, nos bastidores, assim, as pessoas me perguntarem como é que eu recebia tanta pessoa pobre no meu gabinete, como é que eu ajudava tanta gente, sabe, o vereador chegou a falar para mim assim, não, eu não ajudo ninguém, eu não ajudo mesmo, e chegar na época de pedir voto, eu vou pedir na cara dura, mas ajudar eu não ajudo ninguém. E essa minha passagem por lá, talvez eu tenha pecado por isso, por ter ajudado muita gente, entendeu? Então, todo esse trabalho social, ele fortalece a alma da gente, mas não é um trabalho muito bem visto lá dentro da Câmara, não. Vamos ler um rápido ping-pong sobre alguns assuntos, você pode falar aí um pouquinho, ou
discorrer aí sobre o que eu te perguntar. Bom, qual que foi o jogo mais marcante aí pra você na história que você viu? Cara, eu sou meio ruim de memória, assim, pra eu te dizer certinho. Teve um Atletiba, o Atlético perdeu de 5-1. Lembra disso, né? Então, 95? Foi? Então. Eu lembro que o Atlético perdia de 3-0 e a torcida do Atlético cantou muito, muito. E não era só a organizada, era o setor inteiro da torcida do Atlético. E todo mundo ficou apavorado de ver como é que o torcedor atleticano é tão apaixonado que o time perdendo de 3-0 pro rival e cantando mais. Aquele dia a torcida do Curitiba assistiu a torcida do Atlético. Várias outras situações foram a mesma coisa. Aí o Atlético fez um gol, meu Deus, nós quase derrubamos o estádio, entendeu? Foi alucinante. Só que daí aconteceram mais 2 gols do Curitiba. Se eu não me engano, foi nesse jogo que o presidente do Atlético chorou e falou que era apaixonado pela torcida e pelo Atlético, que aquela torcida maravilhosa não podia sofrer tanto, e daí ele ia fazer um Atlético grande. Ótimo, a gente tem visto isso. Mas eu acho que esse jogo foi bastante marcante. Vários foram os jogos do Atlético que marcaram. Mas esse ficou na memória como um jogo alucinante da minha história como atleticano, acho que foi esse. Qual que foi a sua melhor viagem? Melhor de resultado, porque dificilmente a gente viajava. Sempre quando a gente viaja, o Atlético perde, entendeu? Joga como nunca, perde como sempre. Eu posso te dizer que foi essa para Caruaru, né? Para Goiatuba, Barra do Garça, os lugares mais simples. Porque hoje em dia todo mundo quer ir no Maracanã, e quer ir no Cristo Redentor, quer tirar foto, não sei aonde. A gente não ia para tirar foto, a gente ia para acompanhar o Atlético e para esticar a nossa faixinha lá, representar o Furacão mesmo, entendeu? Não ia para fazer turismo. Qual foi o melhor jogador que você viu jogar aí nesses tempo todo de atleticanismo aí, Joe? Cara, eu só tenho um ídolo, um único ídolo como jogador, que foi o Ricardo Pinto. Porque eu vi esse cara dar sangue, literalmente. Eu estava na Laranjeira, participei lá da confusão, da briga, pau torou, nós estava junto. E o Ricardão é um cara que eu tiro o chapéu. Vi jogadores como o Andrezinho, aquele meia esquerda, vários outros jogadores que de renome, que chegaram aí, jogaram muita bola, mas ídolo mesmo, no Atlético eu só tenho o Ricardo Pinto. Pra você, Julião, o que significa o Joaquim Américo? Cara, justamente, é bem dessa maneira que eu me refiro ao nosso estádio, entendeu? Eu não sou da geração Arena, é bonito o estádio, da Copa, é chique, mas pra mim tudo isso aí é muita viadagem, entendeu? Eu sou do Joaquim Américo, sou da Baixada, do Caldeirão, da Baixada, de Tijolinho, com muito orgulho. Eu morei ali quando a Baixada estava abandonada, todo mundo sabe disso, entendeu? Eu era o jardineiro, eu era o segurança, eu era o porteiro, entendeu? Então, o estádio Joaquim Américo foi a minha casa, eu me sentia super bem e hoje, eu vou te falar que, como eu te falei, que eu não frequento mais a Baixada, não tenho ido aos Jogos do Atlético, 80% de quem frequenta a Baixada hoje sente da mesma maneira, sente que é um peixe fora d'água. Julião, torcida atleticana pra você? Cara, eu sou apaixonado pela torcida, gosto demais, só que o que eu tenho acompanhado é que a nossa, de acordo com todas essas proibições, aí a nossa festa está bastante limitada, entendeu? Então hoje você não pode levantar para vibrar ou para xingar, porque o cara de trás, o folgado ali de trás, entendeu? Ele acha no direito que você tem que, ele está no direito dele que você tem que ficar quieto, você não pode cantar, você não pode gritar, você não pode levantar. Então essa geração Arena é uma geração muito acomodada, entendeu? Então, desde que a Baixada ficou pronta, tem mudado bastante o perfil do torcedor atleticano. E a gente, como já tem uma certa idade e já viu a torcida do Atlético, aquela torcida, sabe? A gente sempre comenta que sente saudade daquele torcedor que é aquele que não tinha os dentes, aquele, sabe, que o jogo era no domingo, sexta-feira à tarde ele já estava ali na frente. Claro, ia ficar os 3 dias sem tomar banho, durante aquela vibração, aquela ceboleira ia levantar aquela caatinga, mas era uma torcida feliz, era uma torcida mais vibrante, mais fiel. Hoje eu vou te falar, essa geração Arena o futebol moderno está fazendo aqui, que as torcidas, em geral, sejam assim. Mas a torcida do Atlético vai continuar sendo maravilhosa. A gente espera que melhore, essa energia e essa sintonia entre torcida e clube. Bom, pessoal, conversei aqui com o Júlio César Soboto, o Julião da Caveira, com certeza um dos personagens mais emblemáticos da torcida atleticana. Julião, queria que você deixasse aí um recado final para quem está te assistindo. Ô, irmão, eu agradeço de coração pela lembrança, maior satisfação estar participando do programa de vocês. De repente, no momento me falta alguma lembrança de um momento histórico que eu passei, o que eu vivi dentro da torcida ou junto do Atlético, mas
Eu agradeço de coração a todos aqueles que me ajudaram na minha caminhada enquanto diretor da torcida. Agradeço as críticas também, né? Porque você cresce, né? Entendeu? Você é obrigado a amadurecer. E o que eu canso de falar para a nossa rapaziada hoje em dia é que o que a gente estava conversando é que hoje em dia a malandragem é fazer a coisa certa. E é isso que a gente está vendo, que a rapaziada não assimilou ainda. Talvez porque o grande público do movimento torcida organizada é adolescente. Então é a galera que não tem responsabilidade, não tem compromisso com nada, não tem passarinho para dar água ainda. A hora que você tiver teus filhos, daí você vai ver o que eu passei lá atrás, entendeu? Então, foi muito gratificante essa minha caminhada ali na torcida, mas chegou ao fim. Hoje eu quero cuidar da minha família, eu quero continuar trabalhando e desejo sorte para a rapaziada da torcida e sucesso para o nosso Atlético para sempre. Então, agradeço de coração pela lembrança e contem comigo. Conversei com o Julião e é isso aí, galera. Até semana que vem em mais um Loucos pelo Tretes. Valeu! Você assistiu Loucos pelo Tretes com o apoio de Impeseg, uma empresa que está há 6 anos no mercado trabalhando com a higienização e impermeabilização de estofados, como esse sofá que eu estou aqui sentado agora, foi atendido pela Impeseg. Seja os estofados de casa, seja seu estofado no carro, você pode ser atendido pela nossa parceira. Então, ligue aqui pro José, no número que está aqui embaixo, né? Visite a sua página no Facebook para conhecer um pouquinho mais do trabalho da empresa. Mais uma das nossas parceiras e patrocinadoras que apoiam o projeto Atletas TV. Valeu, galera. Até semana que vem.